Bom dia, boa tarde e boa noite. A gente está aqui para mais um vídeo sobre botânica e dessa vez a gente vai falar sobre as plantas que têm flores e frutos, também chamadas de angiospermas. E quais são as características desse grupo, tá? Então, as angiospermas, elas compõem o filo Anthophyta, então esse é o nome do filo. E elas são o grupo mais diverso de plantas terrestres que a gente tem hoje na Terra. 90% das espécies de plantas pertencem a esse grupo. Então, a grande maioria de tudo que vocês conhecem pertence a esse grupo. Tudo que tem flor, tudo que dá fruto e até algumas coisas que vocês acham que não tem flor ou que não dá fruto, como é o caso, por exemplo, da grama ou do alface, tá? Elas dão flor e fruto, mas é que vocês não, ou não, no caso do alface, ou a gente não deixa ele ficar maduro o suficiente para dar flor, colhe antes, e no caso da grama vocês acham que aquilo que é a flor da grama não é uma flor, porque não é bonito, vistoso, colorido, tá? Bom, quando a gente olha para as angiospermas, qual que é a estrutura geral delas? Então, vamos olhar então agora para os órgãos vegetais ou órgãos vegetativos, né? Aqueles órgãos de crescimento, não os reprodutivos. Então, ela possui folhas, caule e raiz, tá? Na base de cada folha, a gente vai ter uma gema. No topo de cada planta, tanto para cima quanto para baixo, a gente tem as gemas apicais, tá? E cada uma das folhas tem em sua base uma coisa chamada de gema axilar, que é um brotinho ali, que pode se desenvolver num novo galho, como é o caso aqui, pode se desenvolver numa flor, ou pode se desenvolver em mais folhas também, tá? Se você cortar essa folha, por exemplo. E como é que é a estrutura da flor? Então, a flor, ela é uma estrutura composta de várias folhas modificadas, e essas folhas modificadas geralmente seguem um padrãozinho. Então, a gente tem as sépalas, que geralmente são verdinhas, mas elas podem ser coloridas, como é o caso do lírio, por exemplo. Elas vêm por fora. E de fora para dentro, a gente vai tendo uma série de outras folhas modificadas. Então, primeiro, as pétalas, cuja principal função é ser colorida, atrair polinizadores, né? Então, geralmente o que a gente vê colorido são as pétalas. Aí a gente tem o conjunto masculino e um conjunto feminino. O conjunto masculino ele é formado por estames, e esses estames são folhas modificadas em que você tem o filete na ponta antera. E essa antera nada mais é do que o local onde você vai ter a produção dos esporos masculinos, tá? É um microesporângio. Já o carpelo, ele é formado por uma ou mais folhas modificadas que vão formar uma estrutura chamada ovário, o estilete e o estigma na ponta. O estigma é a estrutura receptora, é onde o pólen vai chegar. O pólen chegando aqui, ele consegue germinar, vai produzir um tubo polínico longo e chegar até os óvulos que ficam dentro do ovário, tá? O ovário, nas angiospermas, ele também vai se desenvolver, depois que os óvulos estiverem fertilizados, ele vai se desenvolver no fruto, enquanto os óvulos vão se desenvolver na semente, da mesma forma que acontecia com as gimnospermas, tá? A gente chama esse conjunto aqui, né, de estigma, estilete, ovário, todos eles, de gineceu, e todos os estames de androceu. Gine é feminino, andro é masculino, tá? Conjunto de peças masculinas ou femininas. Pode ser formado por uma única folha, no caso do carpelo, ou por mais de uma, tá? Bom, o que acontece com essa estrutura feminina ao longo do tempo? Então, você tem lá o óvulo. O óvulo, ele nada mais é do que o esporângio, né? O megaesporângio. Ele vai ter uma célula ali dentro, que é a célula mãe do megásporo. Ela ainda é diploide e é ela que vai realizar a meiose. Depois que ela realiza a meiose, surge o megásporo. A meiose em organismos femininos, ela é uma meiose desigual, tá? Vocês vão ter uma célula que fica maior, que é a célula que vai ser viável,
e outras 6 células que vão se degenerar, tá? Acontece a mesma coisa nos nossos ovários quando a gente vai produzir óvulos. Esta célula aqui é o único megásporo que vai ser funcional, tá? Esse megásporo, então, vai germinar, gerar um gametófito feminino, tá? Ele germina, realiza algumas mitoses, isso é o gametófito feminino, e produz um gameta, que é esse cara aqui, tá? Que é chamado de oosfera, porque o gameta feminino nas plantas é uma oosfera. O que são essas células aqui? Então, você vai ter um conjunto de 3 células nessa extremidade, um conjunto de 3 células na outra extremidade e 2 células que ficam aqui no meio, tá? Essas 3 células aqui são as antípodas. A gente não vai falar muito delas, elas não têm muita função. Aqui a gente tem as sinérgides, são as 2 células companheiras da oosfera e a oosfera. A oosfera fica aqui nesta região onde a gente tem uma abertura, né, no tegumento aqui, que é protetor de toda essa estrutura, que é o óvulo. E por aqui vai chegar o túbulo polínico e a célula do núcleo espermático, tá? Que vai germinar esse óvulo aqui, essa oosfera. Essa oosfera fecundada vai gerar um zigoto que vai se desenvolver no embrião. Essas 2 células aqui, elas também serão fecundadas por um núcleo masculino, formando uma estrutura triploide. A gente vai ver a formação disso depois. Essa estrutura vai crescer e gerar um endosperma, tá? Que é um tecido de reserva que as angiospermas têm para as sementes. As antípodas e sinérgides vão degenerar. Como é que é a estrutura do grão de pólen? O grão de pólen, angiosperma, ele vai ter 2 camadas protetoras, tá? Uma externa e uma interna. Aqui dentro, lembrando, ele já é o gametófito masculino, então ele já está germinado, ele vai ser composto por 2 células. Uma célula que é chamada de núcleo vegetativo, que é a célula que vai dar origem ao tubo polínico. E uma célula que é chamada generativa, que é quem vai dar origem aos 2 núcleos espermáticos que vão fecundar o óvulo. Eles podem ter 3 aberturas ou uma única abertura. E a gente vai depois trabalhar por que isso acontece, quais são os grupos que têm essas diferenças, tá? As flores das angiospermas, elas podem ser flores em que você tem a estrutura masculina e feminina na mesma flor, ou não, que é o que acontece aqui, ó. Você tem flores só com o carpelo funcional e os estames não são funcionais, ou flores só com os estames funcionais e o carpelo não é funcional. Além disso, geralmente a gente observa uma simetria, tá, em angiospermas, que é geralmente uma simetria circular, tá? Então, você tem vários planos em que você pode cortar essa flor e ela vai continuar sendo igualzinha. Mas existem também, é mais raro, mas existem flores com simetria bilateral. Essa daqui, ó, eu só tenho um plano que eu consigo cortar aqui, que vai me dar 2 metades iguais. Ó, esse é um exemplo, isso aqui é o narciso, é um exemplo em que a sépala e a pétala são muito parecidas. Tá? A sépala também tem função de atração, também é colorida, também é bonita. Então, essa planta tem quantas? Tem 3 pétalas e 3 sépalas, na verdade, não são 6 pétalas, tá? E a gente sabe o que é o quê? Pela posição que elas se encontram na flor. Então, você tem uma posição mais externa, onde estão as sépalas, e uma posição mais interna, onde estão as pétalas, tá? E aí, quando a gente tá falando de conjunto, o conjunto de sépalas é o cálice e o conjunto de pétalas é a corona, tá? Vamos lá. Quando as sementes vão se desenvolvendo, a parede do ovário vai ficando mais grossa e vai se desenvolvendo no fruto, tá? E aí a gente tem muitos tipos diferentes de frutos em angiospermas. Os frutos, eles podem servir de proteção para dispersar as sementes no vento, como é o caso desse fruto aqui que é alado, ou para atrair mamíferos, né? Ou outros animais para comer os frutos, tá? Então, nesse caso, esses daqui são frutos alados que são levados pelo vento, tá? Dispersão pelo vento. Esses daqui são frutos que atraem animaizinhos, os animais comem os frutos e carregam as sementes.
Esse fruto aqui é um outro fruto diferente, que é um fruto que gruda no pelo dos animais, que eles vão carregar sementes. A gente conhece algumas dessas, né? O carrapicho, por exemplo. Existem vários tipos de adaptações diferentes que vão atrair animais diferentes, tá? E a grande maioria dos animais que dispersam frutos são mamíferos, enquanto que a grande maioria dos animais que polinizam flores são insetos. Embora você tenha as duas coisas ocorrendo, tanto insetos dispersando sementes, como em alguns casos com formigas, quanto mamíferos polinizando flores, como por exemplo morcegos, que também fazem polinização, tá? Mas geralmente a gente tem como polinizadores aves e insetos e como dispersores de semente mamíferos, aves também, tá? Bom, aqui é a estrutura do fruto, tá? Então você tem a semente aqui dentro e você vai ter 3 camadas: o endocarpo, o mesocarpo e o epicarpo. O epicarpo geralmente é aquela pelinha por fora, tá? O mesocarpo pode ser grosso, carnoso e gostoso e a gente come, como é o caso do pêssego aqui, e o endocarpo tá logo depois da semente. Tudo isso aqui junto é chamado de pericarpo. Então, no fruto a gente tem semente e pericarpo. O pericarpo é dividido em 3. E existem vários tipos diferentes de frutos, com estruturas diferentes também, tá? Então, por exemplo, um fruto simples, como é o caso da ervilha, você tem o fruto em volta, tá? Então, o que é o fruto? Se você pegar uma vagem, o fruto é aquela parte verde que a gente come e as sementes são as bolinhas dentro. Mesma coisa que é uma ervilha, igualzinho a vagem. Então, frutos agregados, como é o caso da framboesa. A framboesa é uma única flor, ó, ela tem 5 pétalas, embaixo ela vai ter 5 sépalas. Só que os carpelos, eles são separados, então são várias folhas modificadas que tem ovários e tem um óvulo dentro. Cada um desses carpelos só tem um óvulo e eles vão se desenvolver em pequenos frutículos, tá? Formando essa estrutura que é um fruto agregado, que são muitos carpelos separados, formando, e cada bolinha dessas tem líquido dentro, e dentro vai ter uma sementinha, tá? Esse é o caso, por exemplo, da framboesa, da amora. Outro caso é o fruto múltiplo. Então, é um fruto que vem, na verdade, de uma inflorescência. O que é uma inflorescência? Quando tem várias flores juntinhas, grudadinhas. Então, no caso do abacaxi, o que acontece? São várias flores. Cada um desses losangos que a gente vê na lateral do abacaxi é um fruto de uma flor, tá? É um segmento de um fruto de uma flor. E ele, como todo, é chamado de infrutescência ou fruto múltiplo. Outro caso, por exemplo, é o caso da maçã, tá? O fruto, ele é um fruto acessório, aquela parte que a gente come, ele não é necessariamente o ovário, tá? O que é o fruto verdadeiro da maçã? Essa regiãozinha interna aqui que geralmente a gente despreza, a gente não come, tá? E o que é essa polpa maior que a gente come? Ele é uma coisa que a gente chama de receptáculo floral. Então, embaixo da flor, você tem essa estrutura aqui, ó, que geralmente serve só de suporte para o carpelo. Mas em algumas flores, o carpelo ele é para baixo, que é o caso que acontece aqui, ó. Então, você tem um carpelo, tá? Um ovário que tá lá dentro do receptáculo floral. E no caso da maçã, é esse receptáculo floral aqui que vai crescer e gerar a maçã. Coisa similar ocorre com o morango. O morango ele não é como uma framboesa. O morango ele é a expansão do receptáculo floral. Então, toda aquela parte branca, né? Ou às vezes avermelhada que a gente come é o receptáculo floral crescido e carnoso e gostoso. E onde estão os frutos? Vocês olharem com cuidado para o morango, aqueles pontinhos pretos que ele tem por fora tem umas coisinhas assim, ó, que parece um pouco isso que está acontecendo aqui. Então, como uma bolinha com uma coisinha comprida. O que é essa coisinha comprida? É justamente o estilete e o estigma. Então, aqueles pontinhos pretos é que são os frutos do morango, tá?
E uma série de outras adaptações muito legais que existem. Por exemplo, o caju também é receptáculo floral, não é o fruto. O que é o fruto? O fruto é aquela coisinha que fica para fora, que tem dentro a semente, né? Castanha de caju, e a castanha de caju é semente, tá? Que mais? De frutas diferentes que a gente tem. A banana é uma fruta normal, ela tá cheia de sementinhas por dentro, só que a gente come variedades de banana que não produzem semente. Mas você, em alguns lugares você consegue encontrar, não para vender, né? Encontra-se em jardim botânico, em estufas, coisas assim, a banana que forma semente. E aqueles pontinhos pretos que tem dentro da banana, são eles que se desenvolvem em sementes, só que eles são sementes maiores, grossas, é meio difícil de comer, mas é gostoso. Que mais? Acho que é só isso que eu consigo pensar neste momento. Bom, e como é que é o ciclo de vida, então, das angiospermas? Então, a gente tem essa estrutura bonita aqui, que é a flor. Dentro da flor, a gente vai ter o ovário e as anteras. Dentro das anteras, a gente vai ter 2 microesporângios, um de cada lado, tá? E dentro dos ovários, cada óvulo tem um megaesporângio dentro, que é aquela célula mãe de megáspora. Legal. Vai ocorrer processo de meiose dentro do óvulo. Vai ocorrer germinação, formação do gametófito feminino, que é a estrutura aqui, ó, em que a gente tem as antípodas, os núcleos polares no centro, as sinerges e uma oosfera, que já é o gameta. Beleza. Enquanto isso, dentro das anteras, o pólen está maturando. O pólen, ele é formado por um micrósporo, ele vai, esse esporo vai germinar, vai gerar o gametófito masculino, que é o grão de pólen maduro, que vai ter 2 células. Uma célula do tubo, com o núcleo do tubo, e uma célula generativa. Quando ele estiver maduro, a antera se abre e esses pólens, grãos de pólen, são liberados. Ou para um inseto, ou para um pássaro, ou para um morcego, ou direto no ar. Ele vai ser carregado até o estigma. Quando ele chega no estigma, o estigma é uma estrutura receptora que consegue reconhecer o pólen da sua espécie. E só aqueles da sua espécie vão germinar. Bom, o pólen começa a germinar, você tem a célula do tubo, né, com o núcleo do tubo, que vai começar a produzir esse tubo, que vai descer e vai chegar lá dentro de um dos óvulos, tá? Cada grão de pólen só poliniza um óvulo. Bom, o que vai acontecer com a célula generativa? Ela vai se dividir e gerar 2 gametas, que são chamados de núcleo espermático ou espermatozoide, aqui nesse livro. Eu não gosto muito desse termo espermatozoide, é mais comum você encontrar núcleo espermático. 2. Isso não ocorre em gimnosperma, só ocorre em angiosperma. Bom, com a hora que se chegar com o tubo polínico lá no óvulo, o que vai acontecer? Os núcleos espermáticos são descarregados aqui no óvulo, eles vão entrar pela micrópila e vão encontrar. Um deles vai se encontrar com a oosfera e fecundar a oosfera, e o outro vai se encontrar aqui com os núcleos polares e vai fecundar os 2 núcleos polares, formando uma estrutura aqui que é triploide, tá? Que é o núcleo do endosperma. E aqui a gente tem um zigoto que é diploide. A partir daqui, você tem o desenvolvimento da semente, que eu vou mostrar no slide posterior. O que vai acontecer? Por ser triploide, qual que é a vantagem desse tecido ser triploide? Quanto mais DNA você tem, mais fácil você consegue controlar seu metabolismo e fazer uma coisa que vocês vão aprender no ano que vem, que é a síntese de proteínas, tá? Então, mais rápido aquele tecido consegue se desenvolver, mais proteína ele consegue fazer, mais fácil para armazenar energia, que é a função do endosperma, tá? Enquanto isso, o zigoto vai se desenvolvendo nesse embriãozinho aqui, ele tá apoiado aqui na micrópila, e o endosperma vai se desenvolvendo em volta dele. Então, o endosperma é triploide, o embrião é diploide, e você tem a parte externa da semente, que é formada por tecido diploide lá da planta mãe, tá? Quando ela estiver madura, ela vai ser jogada no ambiente, dispersada ou por animais ou pelo vento,
E aí, quando ela cair no solo, ela pode ficar um bom tempo no solo. Essas sementes podem passar anos no solo, tá? Até séculos, em alguns casos. Bom, em algum momento, tem condições adequadas para ela germinar. O que vai acontecer? Vai ocorrer um processo de quebra de dormência e germinação da semente. Ela vai lançar uma raiz, ela vai começar a absorver a água do ambiente, depois ela vai lançar o caule. Nesse caule, ela vai lançar geralmente essas duas primeiras folhas, são chamadas de cotilédones primeiro, e a partir daí terminar o seu crescimento e desenvolvimento. Virar um adulto, produzir flores e a mesma coisa continua, tá? Olha aqui um exemplo de polinização. Então, abelhas são extremamente importantes enquanto polinizadores, tá? Ela vai lá buscar ou o pólen ou o néctar da flor. Néctar é uma coisa que a flor só faz para atrair polinizadores. É uma substância açucarada que tem também alguns aminoácidos, mas principalmente açúcar. Bom, vai lá buscar o néctar e nesse processo a planta deposita um monte de pólen nessa abelha. Só que uma única flor não é suficiente para a abelha, então o que ela faz? Ela vai visitar várias flores. Quando ela vai visitar várias flores, ela acaba carregando pólen de uma para outra. E geralmente as flores, elas florescem mais ou menos na mesma época. Então, se vocês prestarem atenção agora, a gente tem os ipês que vão florir agora. Então, a gente tem primeiro a florada do ipê roxo, depois o amarelo, depois o rosa e depois o branco, tá? Por que essa sequência específica? Porque naquele período de tempo, os polinizadores que estão indo em ipê, eles vão pegar só um tipo de ipê e vão levar as flores também para outras árvores daquele mesmo tipo. Então, plantas vão escolher também momentos de florir de forma a maximizar a quantidade de pólen dessa mesma espécie que está sendo carregada pelos polinizadores ao mesmo tempo, tá? E o que vai acontecer, então, com o zigoto, tá? O zigoto é uma célulazinha só, ela vai começar a se dividir, vai formar uma célula basal e uma região onde vai se formar um embrião. Nessa região onde vai se formar um embrião, ela começa a desenvolver os cotilédones, aqui, 2 cotilédones, e essa célula, esse suspensor é o que vai prendê-la no micrópila. A gente vai ter aqui a casca da semente, os 2 cotilédones, o início do caule, aqui tá a gema apical, aqui tá a raiz, com a gema apical da raiz, o ápice radicular, tá bom? E quando ela tá assim, ela tá madura. A característica ancestral em angiosperma é 2 cotilédones, então 2 folhas embrionárias. Mas a gente tem um grupo que surgiu dentro dessa família, desse filo, que possui apenas um cotilédone. Tá? Os cotilédones, eles podem estar apresentados de várias formas, ou fino e membranoso, de forma que parece mesmo uma folhinha, como é o caso da mamona aqui, por exemplo, ou um cotilédone bem grosso e espesso, como é o caso do feijão. O feijão, o cotilédone, ele ocupa todo o espaço aqui, praticamente não tem endosperma, porque o cotilédone já absorveu todo esse endosperma e ele é um órgão de reserva. Na mamona, o cotilédone, ele vai ser as primeiras folhinhas que a gente vê durante a germinação e ele vai auxiliar, ele sempre auxilia nessa quebra das substâncias do endosperma para dar energia para o embriãozinho que está se desenvolvendo. No caso do milho, ele é uma monocotiledônea, a gente vai falar desse grupo a seguir. Ela faz parte daquele grupo de plantas que só tem um cotilédono e o cotilédone ele não sai de dentro da semente. Uma vez que você planta o milho, a semente fica lá embaixo, ela não sai. O que sai é o início do caule, que é chamado de coleótipo, que é uma estrutura que protege as folhas aqui dentro. Então, o embriãozinho está aqui dentro, você tem o coleóptilo e as folhas vão sair por dentro dele. Então, como que germina o milho? Ó, começa a germinar aqui, raiz para baixo, coleótipo para cima, tá? Coleótipo é essa estrutura aqui, ele vai proteger as folhas que vão começar a sair. E o
a semente ficar para baixo do solo, com os cotilédones para baixo do solo, a gente não vê. Como é que acontece com o feijão? Isso aqui vocês com certeza já fizeram quando vocês eram crianças. Feijãozinho no algodão, feijãozinho na terra, lança a raiz, sempre a raiz sai primeiro, a raiz é o primeiro órgão que sai. E aí ele vai formando essa alça aqui com o caule, né? Caule que é chamado de hipocótilo nessa fase, caule do embrião, até que os cotilédones saem para fora. Os cotilédones são essas coisinhas redondas aqui, que é o que a gente come, tá? Quando a gente cozinha o feijão. Esses cotilédones, eles vão começar a murchar, conforme eles vão lançando toda a energia que eles têm armazenada ali para as folhas. As primeiras folhas se expandem e aí a planta começa a fazer fotossíntese e cuidar da própria vida. Começa a ser independente, tá? Bom, e esses dois grupos principais de angiospermas, quem são? São as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. As monocotiledôneas são aquelas plantas que vão ter um único cotilédone no embrião. A gente tem as folhas com essas nervuras paralelas. O caule, ele tem um sistema vascular disperso, a gente vai falar sobre caule mais pra frente, mas elas não formam troncos, ou dificilmente formam troncos. As raízes são todas fasciculadas, assim, você não tem uma raiz principal, e o pólen é aquele pólen com uma única abertura. Além disso, quando a gente olha para as flores, elas geralmente são múltiplos de 3, né? Então, são 3 pétalas, ou 6 pétalas, ou 9 pétalas, e elas têm essa, você tem aqui, por exemplo, o lírio, o narciso, as orquídeas, tá? Uma série de flores com essa estrutura aqui. Já as eudicotiledôneas vão ter 2 cotilédones na semente. As nervuras nas folhas são ramificadas, elas vão seguir o formato da folha, bem ramificadinhas. Elas têm um sistema vascular que permite crescimento lateral, então tem um sistema vascular organizado em anel, então forma tronco, são as árvores que a gente conhece. Existe uma raiz principal, é uma raiz mais grossa no meio de onde saem as raízes menores, e o pólen é aquele pólen que eu mostrei para vocês no início, que tem 3 aberturas, tá? As flores, no geral, são múltiplos de 5 ou 4, ok? Além desses 2 grupos, a gente tem o que a gente chama, que os botânicos chamam de angiospermas basais. Eu não gosto desse termo do ponto de vista evolutivo, mas é o termo que se é usado, tá? As angiospermas basais incluem um grupo de plantas que são aquelas primeiras plantas que evoluíram lá no início da evolução das angiospermas. Elas vão ter os 2 cotilédones, mas elas não são os parentes mais próximos das dicotiledôneas, das eudicotiledôneas, tá bom? Essas plantas têm flores números de peças florais muito grandes, né? Com essa distribuição em espiral, muitas vezes, os mais conhecidos são a ninféia, que é essa planta muito bonita, às vezes aparece até em protetor de tela no computador. O anis estrelado, né, da onde a gente produz alcaçuz e também é usado para chá, e a amborela, tá, que não é muito conhecida. Além desse grupo, a gente também tem as magnolídeas, que é onde estão as magnólias. Magnólias também são plantas com muitas peças florais na flor. Algumas flores são gigantes, podem chegar a cerca de 30 centímetros de diâmetro, e é um grupo que inclui 8.000 espécies. Essas duas aqui estão fora daquelas 2 grandes categorias, monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Quando a gente vai olhar para essas 2 categorias, quem que a gente tem dentro das monocotiledôneas? Cerca de 70.000 espécies. Estão aí todas as palmeiras, que são, digamos assim, a grande exceção sobre formação de caule, embora o caule de uma palmeira seja muito diferente de um caule de uma árvore. Tanto é que ninguém usa palmeira para produzir madeira, para construção ou para móveis. A gente tem todas as gramíneas, então a grama, a cevada, o trigo, o milho, a aveia, o sorgo, o centeio, tá? São as gramíneas. E muitas das coisas que a gente come, né, os grãos que a gente come, vêm daqui. Arroz também. Então, arroz, milho, as farinhas todas, né,
que a gente usa farinha de trigo, farinha de centeio, a cevada, o malte, tudo vem das gramíneas. E também a gente tem as orquídeas aí, as bromélias, né, para o pessoal que conhece um pouco mais de jardinagem. Já nas eudicotiledôneas, a gente vai ter uma boa parte das outras plantas que a gente conhece, né, as árvores, a maior parte das árvores, a roseira, que tem 5 pétalas, essa é a roseira silvestre, bem característica desse grupo. A gente tem todas as leguminosas, então feijão, grão de bico, ervilha, vagem, soja, amendoim, bem importantíssimas na nossa alimentação. Todos os frutos que a gente come, as frutas que a gente come, mas também muitos dos legumes que a gente come, como abobrinha, berinjela, tomate, tudo isso é fruta, tá? É fruto, tá, gente? Do ponto de vista botânico, isso tudo é fruto. Tá? Tem semente dentro, é um fruto. Não é uma fruta, mas é um fruto. Bom, que mais? A grande maioria das plantas que a gente conhece tá aqui, tá? Em eudicotiledôneas. É o maior grupo, tem cerca de 170 mil espécies, por isso que é a maior parte das plantas que a gente conhece estão aí. Falando um pouquinho sobre a evolução desse grupo, os primeiros fósseis que a gente tem que sugerem existência de flor, tá? Possíveis capelos e estames, datam de 125 milhões de anos atrás. Entretanto, quando a gente vai fazer datação usando dados genéticos moleculares, a gente tem que as angiospermas provavelmente são mais antigas do que isso. Isso é um problema que os cientistas ainda não conseguiram conciliar. As datações de fósseis, que parecem ser muito mais recentes, do que as datações feitas com material genético, que nos informam que, na verdade, as angiospermas são mais antigas. Qual que é a possibilidade aí? Angiospermas surgiram, é um grupo que surgiu num ambiente tropical. Então, ambientes tropicais em que você tem alta temperatura, né, grande umidade, as coisas apodrecem muito rápido. E o que apodrece não forma fóssil, tá? Então, existe uma possibilidade muito grande de que as primeiras angiospermas não foram registradas no registro fóssil. Ou então a gente simplesmente ainda não achou esses fósseis e eles vão ser achados em breve. Bom, a gente tem então um ancestral comum mais recente a todas as angiospermas atuais. Aqui estão as gimnospermas atuais, e esses são os grupos. Então, essas são chamadas de angiospermas basais. Então, a gente tem a amboreia, as ninféias, as magnolídeas e o anis estrelado e algumas espécies relacionadas. Vejam que elas não formam um grupo natural, tá? Cada uma delas vai saindo da árvore em momentos diferentes e elas não têm relações entre si, tá? A amboreia é tão próxima da ninféia quanto de uma eudicotiledônea, porque o ancestral é o mesmo. Ok? Então, você tem esses 4 grupos aqui, que estão separados. E os 2 grupos principais e mais comuns são as monocotiledôneas e eudicotiledôneas, que aí sim, esses 2 são grupos irmãos, um é irmãozinho do outro, tá? Quando que esses grupos surgiram? Em algum momento entre 150 milhões de anos atrás e 125, mais ou menos, milhões de anos atrás, todos esses grupos que temos hoje ainda de angiospermas já tinham surgido, tá bom? Esse aqui é um outro parente, pode ser um parente próximo das angiospermas, a gente não sabe. É esse grupo que está saindo aqui, são as Benetiales. Ele tem uma estrutura que parece uma flor, mas ainda não é uma flor. Então, tem aqui os óvulos e talvez microsporangios com micróporos. Tudo que a gente olha em fóssil, às vezes não é fácil de identificar as estruturas e de ter certeza da relação e do parentesco, tá? Isso era o que eu queria passar para vocês na aula de hoje. A partir da próxima aula, a gente vai começar a trabalhar, então, a parte estrutural das plantas. E quando a gente vai trabalhando a parte estrutural, a gente vai trabalhar só angiospermas, que são 90% das plantas, tá? Então, a gente vai trabalhar anatomia e morfologia, que significam coisas diferentes no vocabulário da botânica e no vocabulário da zoologia, tá?
E a gente vai depois trabalhar fisiologia, só que fisiologia é o tópico do segundo semestre. Terminando isso, então, a gente acaba com o conteúdo do primeiro semestre. Fiquem bem, fiquem em casa e até a próxima.